8h37 aqui no Jornal Litoral. A gente vai falar sobre o assunto do massacre na Escola Estadual de Suzano. A Polícia de São Paulo investiga o uso de sites da Deep Web pelos atiradores Guilherme Talci Monteiro e Luiz Henrique de Castro, que acessaram fóruns nestes ambientes da internet que incitam a violência e dão até mesmo orientações de como praticar a barbárie. Estão conosco Rafael Gonzalez, professor da Tecnoponta, pós-graduado pela USP, e escreve sobre redes sociais e inovação digital nos canais @RafaGonsMarte, @RafaGons, que é a abreviação de Gonzalez Martinez e Martinez, só Marte. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Roberto, Teca, obrigado pelo convite, é um prazer conversar aqui com vocês, colegas da bancada e com os ouvintes de vocês. Ele tem cara de nerd e tem cara de hacker, né? É uma mistura dos dois. E o Danilo Costa é game design e programador, hoje atua como consultor na empresa Centro Imobiliário com a camisa do The Walking Dead. É isso aí, bom Bem dia legal. a todos. Bom dia. Eu sou o Danilo e em 5 anos eu acumulei 5 gatos em patrimônios acumulados. Sensacional. Em época de imposto de renda, ele já está fazendo a sua declaração. Não, e é gateiro, né? É. Espetacular. Já gostei da camiseta dele. E ser gateiro, Que olha... beleza. Mas afinal, o que é esse raio de Deep Web? Surgem algumas nomenclaturas, né? A internet é uma coisa só, mas o que chamam de Deep Web? Para a gente tentar ilustrar para quem está nos ouvindo, né? Vamos usar uma metáfora, que é uma metáfora muito utilizada para explicar Deep Web, a metáfora de um iceberg, né? O que é um iceberg? Iceberg tem aquela pontinha que fica acima da água que a maioria das pessoas conseguem ver. Isso a gente chama de surface web, né? Que é que está na superfície. Qual é a web que está na superfície? Aquela web são aqueles sites que podem ser encontrados pelos navegadores comuns, né? Google, Bing, etc. Então essa, digamos assim, é a web que a maioria das pessoas navega e conhece. É a web legal. Assim. Não, porque a web é uma coisa só, na verdade. Qualquer tipo de conexão que você faz, você pode criar um servidor em casa, por exemplo, através de um IP e tal. Então, não tem uma web legal, uma web legal. A web é uma coisa só, né? Existe dentro dessa nomenclatura, para a gente explicar essas diferenças do que chamam Deep Web, né? Deep Web é aquilo que está abaixo, né? A maior parte do conteúdo da web é a que fica dentro d'água, digamos assim, né? São ambientes mais restritos, de difícil acesso. Agora, não é uma coisa obscura, assim. A gente usa Deep Web em vários softwares de forma muito usual. Por exemplo, Facebook. Se você entrar num grupo fechado no Facebook, isso é uma Deep Web, né? Então, por quê? Porque você está em um ambiente que não é indexado pelos buscadores. Você está em um ambiente restrito ali. Muitas vezes você precisa de login e senha para entrar. Então, isso é o que está na Deep Web, que é em maior escala, assim, a maior parte do conteúdo que está na internet está na Deep Web, porque são ambientes que não são encontrados pelos buscadores e muitos deles são fechados. E o que a gente chama de Dark Web é porque, assim, mesmo na Deep Web, quando você navega na Deep Web, você pode ser rastreado, né? Ou seja, as conexões, a pessoa que recebeu a sua visita, o site que recebeu a sua visita, ele tem como rastrear de onde veio, de onde partiu essa visita. O que acontece é que o que a gente chama de Dark Web é quando você navega em um ambiente dentro de um software que camufla de onde você veio. Então são softwares encriptografados, né? Ou seja, que não deixam, que dificultam, né, ao máximo que você saiba como é que aquele acesso, de onde que aquele acesso partiu. É o que a gente chama de Dark Web. Mas assim, eu estava até conversando com o Danilo aqui fora. O WhatsApp é um aplicativo Dark Web, dentro da Dark Web, porque ele é criptografado, não tem como. Tanto é que já derrubaram o WhatsApp algumas vezes tentando. A justiça derrubou, tentando ter acesso às informações que estão ali e não consegue. O próprio Facebook diz que não consegue.
A gente não sabe muito se ele não consegue de fato, né? Assim, ele divulga de que não consegue, que é uma criptografia de ponta a ponta. Mas, mesmo que ele consiga, ele tem sob contrato com o usuário, ele diz que ele não pode divulgar. Então, é por isso que eles não abrem. Então, assim... Mas você disse que não é ilegal. Uma Deep Web não é ilegal. Não é legal. O problema está na Dark Web. Seria isso, Danilo? Então, eu acho que essa questão, tipo, ela é um pouco complexa de você falar, mas assim, como o Rafael mesmo comentou, é só simplesmente uma questão de indexação, né? Então, acho que e aí você falar do Facebook, por exemplo, se alguém fizer alguma denúncia em algum grupo Facebook, ele pode fechar, mas existem alguns fóruns, né, que aí no caso da Dark, que você não tem como nenhum direito, né, não tem nenhuma autoridade para que ela assuma o controle desse fórum, né, onde trafegam essas informações, para que esse fórum ele seja monitorado e fechado, né? E aí, se você quiser fazer um link agora com realmente o que aconteceu, da onde essas pessoas conseguiram essas informações, eu acho que não adianta muito você querer culpar o meio da informação de onde ela adquiriu aquilo, né? Então, acho que assim, é mais uma questão de educação, porque a informação está aí, as crianças estão cada vez mais conseguindo hoje, com 5 anos já desbloqueiam celulares, com 5 anos já estava comendo terra, então assim, tipo, é uma diferença muito grande, né, entre as brincadeiras das crianças hoje já acessam o YouTube. Então, eu acho que a questão é realmente estar na educação, e a gente vem agora tipo, num gap entre familiares que são, vamos chamar assim, de analfabetos digitais e crianças que já estão nascendo totalmente alfabetizadas dentro da tecnologia. Então, o caminho e o meio onde elas vão adquirir essa informação, eu acredito que independente de Deep Web ou tipo, a internet normal, eu acho que essa informação, se você tiver interesse em fazer algum ato específico, você vai conseguir fazer essa comunicação. Você consegue, não precisa necessariamente de uma internet para você conseguir uma arma hoje em dia, todo mundo sabe disso. Então, não adianta a gente querer realmente culpar esse meio por onde eles conseguiram trafegar essas informações, se comunicaram. Eu acho errado esse tipo de alegação, né? Falar que foi o meio que fez com que eles praticassem esse ato, porque na minha opinião não foi, simplesmente é uma doença, né, que na qual, tipo, no meu modo de ver, eles têm, né, tiveram, até porque tiraram a própria vida. Então, assim, eu acho que isso tem que ser tratado, eu acho que isso é uma questão de depressão, é uma questão onde os pais e familiares precisam estar atentos às suas crianças com relação a isso, e também tem um papel muito importante com relação à mídia, de realmente de não endeusar essas pessoas que praticaram esses atos, porque eu acho isso muito importante, porque quanto mais a mídia divulga os nomes e endeusa essas pessoas, endeusa esses atos, a gente está cada vez mais incentivando outras crianças a realmente procurarem sobre o assunto, não necessariamente que elas vão fazer alguma coisa, mas sim que elas vão procurar sobre o meio. Foi como o caso que aconteceu com a baleia azul, por exemplo. Ninguém sabia o que era a baleia azul, de repente a mídia inteira estava falando, e aí todos os jovens começaram a procurar sobre o que era, e aí sim começou a se propagar uma informação. Então, acho que a mídia ela tem um papel muito importante com relação a isso, assim como não noticiar o suicídio. Eu acho que a gente não pode também endeusar atos como esses, e também não culpar os meios por onde foram trafegadas essas informações. A gente está falando de ambiente escuro, obscuro, já leva esse nome, dark, enfim. Quando se procura esse tipo de coisa, dá a sensação de que está querendo esconder alguma coisa. Eu concordo com você quando muitas pessoas culparam o videogame. O videogame que levou essas pessoas a cometerem esse ato insano. Bom, na verdade, a pessoa tem uma doença psiquiátrica, né? E causou tudo isso. Mas qual os riscos que as pessoas correm ao navegar por essas redes? O risco que ela corre ao navegar nessas redes é o mesmo risco que ela corre em tendo informações dentro da escola, como, por exemplo, como adquirir drogas ou como adquirir armas. Eu acho que o acesso ao meio, ela vai conseguir, de uma forma ou de outra, as informações para que o acesso a essa parte não indexada, como o Rafael explicou, né, que a Deep Web nada mais é do que se você entrar no Google e procurar por algum desses fóruns, você não acha. Você tem que ter um endereço direto desses fóruns para que você consiga ter o acesso. Muitos deles têm senhas e muitos deles são de uma comunidade fechada que para você entrar é muito difícil, e você tem que ter alguns contatos para que você entre, né? Então as pessoas elas chamam umas às outras e aí começam a gerar essa rede em si. Então é isso que dá para chamar de... Agora, criam-se mitos em relação à Deep Web, Dark Web, tem um nome sombrio, concordo com você, né? E é por isso que é importante a gente esclarecer no sentido, a parte tecnológica, né? Como eu falei no começo, a internet é uma coisa só.
Na verdade, quando você entra num sistema corporativo fechado, você está navegando na Deep Web, né? Então é uma coisa só, é uma conexão. E a Deep Web não necessariamente é um local ruim. Uma coisa que eu gosto de expor, assim, existe a Dark Web, que é um ambiente onde você... fica muito difícil você ser rastreado. Na verdade, o que nós estamos criando? Nós estamos criando um ambiente onde existe um anonimato. E o que a sociedade faz quando não tem ninguém olhando, né? O que a gente faz em um ambiente onde o anonimato existe? E, por exemplo, existe uma... O que o menino aprende em casa e depois vai aprender na rua. Mas isso faz parte, porque assim, por exemplo, uma coisa que está muito associada a esse mundo conectado, colaborativo, compartilhado e anônimo, e que está muito disseminado é as moedas digitais, as moedas virtuais. Por exemplo, o Bitcoin. O Bitcoin também é fruto disso, né? Ela é uma moeda descentralizada que ela não pode ser rastreada. E não legalizada. Então, e aí assim, existe... Esse é o ponto, né? Que eu acho até bacana a gente comentar. Existe um local na internet que ele é... não legalizado, mas não dá para tirar do ar, né? O Danilo pode até falar um pouco mais em relação a isso. Cigarinho para o Bitcoin. Onde, enfim, se acessa coisa... A Deep Web, por exemplo, a Deep Web tem coisas boas lá. Por exemplo, os jornalistas utilizam para divulgar notícias em países ditatoriais, né? Ou seja, em países onde... Teve aquele caso daquele menino famoso lá, o Edward Snowden, né? O Edward Snowden. Que utilizou redes... Ele usou a Dark Web, né? Redes restritas, pra seguras, anônimas, para para conseguir divulgar informações importantes relevantes à espionagem. Conversando ontem, você citou exemplos interessantes para diferenciar e até disse que no caso da Deep Web, por exemplo, ela é utilizada para estudos, para investigações policiais, é isso que eu entendi. É um ambiente que proporciona aí um certo sigilo, mas para o lado do bem. Sim. Não é? Por exemplo, na China eles não podem acessar o Facebook, eles acessam através da Deep Web. Então é um canal separado onde as pessoas podem fazer algumas conexões, né? Eles utilizam a Deep Web como uma via para conseguir ter acesso a essas informações. Nós já fizemos uma época, era tipo de uma Deep Web, quando, lembra do bloqueio do WhatsApp, foi bloqueado, ativava o proxy, né? E por aí você ativava é uma Deep Web, né? O que você está falando, na verdade, tipo, é a VPN, né? Então, hoje, VPN, por exemplo, eles bloquearam sites de conteúdos adultos na Índia recentemente e eles conseguiram os acessos aos sites através de uma VPN. Então, assim, você consegue hoje, de qualquer forma, acessar a informação. Eu acho que o bloqueio da informação em si, ela não é o caminho. De novo, eu volto sempre a tratar na questão da educação, porque eu acho que a gente cada vez mais tem que se informar sobre tecnologia, tem que ensinar as crianças sobre tecnologia, sobre o que consumir e como consumir, e ter o controle sobre o que elas consomem hoje em dia. Eu volto no bloco anterior, quando a gente falou de proibir o churrasco, porque o churrasqueiro matou o outro com a faca. Exatamente. Eu acho que esse não é o caminho. Eu entendo a importância da internet até para a evolução humana. Eu acho que o grande debate que se faz é do anonimato. Isso. Como que um grande traficante de armas, de drogas, se escondia antigamente? Em cavernas, na favela da Rocinha? Era em barracos no Morro do Alemão? Não sei, o fato é que ele se escondia e caberia aí às autoridades policiais e judiciais achar aquele criminoso. A grande sacada, eu acho, desse debate todo é procurar pessoas que estão usando esses meios para fazerem o mal. A gente sabe que tem os hackers do bem, tem os hackers do mal, tem gente que usa a sua habilidade computacional para gerar o bem e gente que usa isso para cometer crimes. Tem gente que dentro de um quarto escuro pode parar uma hidrelétrica, né? Aliás, o nome hacker, ele é errado quando se trata ele do mal, né? O nome disso é cracker, né? Então tem uma diferença, tá? O hacker, ele não é uma pessoa que vai fazer alguma coisa para destruir algo, tá? O cracker, sim, é uma pessoa que vai fazer essa destruição. Só uma correção de nomenclatura. Daí, Ainda bem que eu te craqueado. chamei de hacker, né? Exatamente. Eu sou do bem. Ufa! Então, acho que o grande debate, Roberto, é justamente isso, saber quando as autoridades policiais públicas e etc. conseguem aí gerar habilidades deste lado da história
para combater quem faz o mal nesses meios. O problema não está no meio, né? Eu vejo como de fundamental importância esses ambientes conectados que permitem anonimato, porque em determinadas situações a gente vai acabar utilizando essa deep web, essa dark web como uma válvula de escape para a sociedade conseguir desviar de algumas coisas, porque a gente fala que a deep web de repente é perigosa, mas e a surface web, né, que é aquela web mais comum, será que ela não é perigosa? Vou trazer um caso para vocês aqui. Em 2013 o banco de dados de testemunhas na Filadélfia foi hackeado, e aí o que aconteceu? Como os criminosos tiveram acesso a essas informações que estavam na Surface Web, eles passaram a ameaçar as testemunhas, né? Então criaram um Instagram que chamava Exponha os Ratos. Então um cracker invadiu esse sistema e colocou as fotos com o endereço e as informações daquelas pessoas que testemunharam casos importantes de criminosos. Então, ou seja, você criou ali um ambiente de intimidação coletiva. E isso foi feito porque na web normal. Então, assim, a partir do momento em que você tem um ambiente que você pode utilizar a internet de forma mais segura na Deep Web, né? Você vê, a Deep Web é perigosa? Eu estou falando que, de repente, a Deep Web é um canal seguro para quem vive em uma situação autoritária, que não tem liberdade, que você precisa ali lutar por uma democracia. Então, na verdade, a Deep Web passa a ser, nestes casos, um ambiente seguro. Recentemente tivemos casos aqui no Brasil mesmo, que a mídia não divulgou tanto assim, mas nós falamos na rádio, foram os médicos que vieram de Cuba. Todos eles tinham que retornar para os seus países. Por quê? Porque são ameaçados indiretamente as famílias lá em Cuba. É um tipo de ameaça que nem você falou das testemunhas. Sim. E então eu acho que o perigo ele ronda em todos os lugares, né? E até para parafrasear aí o Marcelino, você falou do churrasqueiro, que vamos cancelar. É a mesma coisa que o cara vendeu o sofá porque pegou a mulher com amante no sofá também. Vendeu o sofá. Eu queria só falar uma coisa com relação ao que você disse da necessidade hoje da dark web, ou mesmo deep web, para que as pessoas consigam falar, né, em países não democráticos. Isso é importantíssimo, né? A gente teve recentemente situações na China nesse sentido, na própria Venezuela, né, denunciando essas questões aí da não democracia que existe, da ditadura, por óbvio, do Maduro. Agora, é interessante esse tipo de situação, né, que sequer era entendido há 10, 15 anos atrás, né? Vocês trabalham hoje numa área que era desconhecida. E esse desconhecimento, para a maioria da população, ainda existe. Por isso que é tão importante, isso já tem uma discussão dentro do próprio sistema ONU, para que se faça um tratado de direito internacional entre os países ONU, para que se regulamente isso. Porque, realmente, se você não identificar o IP do computador, a pessoa está ali numa zona de conforto absurda, né? Principalmente aquelas que atuam na Deep Web ou na Dark Web, incitando ódio, incitando pessoas a se suicidarem. A gente teve essa discussão recentemente, né? E parece que esses rapazes, esses assassinos de Suzano, participavam dessas redes também, né? Então, é importante que se tenha uma legislação mundial, não só nacional, mas mundial, para que haja uma responsabilização, porque não serviria para nós uma legislação doméstica. Porque a internet, o servidor, às vezes, é lá na Índia, não é verdade? E aí a pessoa comete o crime. Por exemplo, recentemente eu tive um caso que uma criança foi exposta na internet, fizeram uma montagem pornográfica de uma criança, né? Ela tinha menos de 12 anos. E aí eu fui buscar onde que estava publicada essa foto. Estava num país aí, acho que na Índia. E aí, como fazer para bloquear isso, né? Porque a gente
tem a lei brasileira, que é uma lei que a gente até faz uma interpretação extensiva para que seja aplicada nesses casos de internet. Mas e aí? A questão da página que está publicada na Índia, né? Então a gente fica meio sem respaldo jurídico, né? Por isso que é importante também pensar nessa situação. Eu queria aproveitar esse comentário da Patrícia para perguntar para vocês o seguinte: numa web normal, vamos dizer assim, a gente tem a identificação que são os IPs, né? Então você pode buscar uma pessoa, localizar até onde esse computador está, para se a pessoa publicou alguma bobagem ou fez alguma atrocidade. No caso da Deep Web, é possível ser rastreada tal pessoa? Então, se você pegar direto pela operadora, porque tudo passa através das operadoras que te fornecem a conexão, né, para você poder fazer esses acessos. Então, sim, você consegue fazer esse rastreio, se você for atrás das operadoras, eles liberarem esses dados. Então, você consegue identificar quais foram os IPs acessados e para onde foram feitas cada chamada. Mas, se você tiver um protocolo VPN, por exemplo, você passa primeiro ao acesso a um servidor internacional, né, que pode estar em qualquer país. Foi o que comentado agora há pouco, quando o WhatsApp foi bloqueado, né, as pessoas que não migraram para o Telegram utilizaram uma VPN, né? Então, ela pode fazer esse acesso e aí sim mascarar esse IP, porque tipo, ela vai fazer o acesso direto a um único computador, que aí sim vai mascarar o IP dela, e a partir dali aquele computador vai fazer o acesso ao IP específico e aí retornar para ela. Então, a comunicação vai ser simplesmente através de um IP, de uma VPN para um computador específico, e nada do que foi trafegado dali para frente consiga ser monitorado. Então, existe sim hoje como se esconder esse rastreio do IP, e é aquilo que eu torno a falar. Não adianta você tentar proibir, porque sempre vai existir uma maneira da gente conseguir. Por várias vezes a gente tentou, por exemplo, quando veio, revelando a minha idade, assim, na época do Napster, quando o Metallica realmente bloqueou aí a questão do Napster, teve uma lei que conseguiu fazer isso, isso não morreu, porque hoje a gente tem as informações que são chamadas de peer-to-peer, né? O que é peer-to-peer? As informações, elas estão nos computadores das pessoas espalhadas pelo mundo. Então, se você derrubar um computador, vão existir outros milhões que vão conter essas informações, e você vai conseguir pegar essas informações, porque isso já está tudo disseminado. Então, é muito difícil hoje você conseguir fazer com que a internet, do jeito que ela está, você tenha um bloqueio completo e total para cada acesso disso. Então, você tem que realmente volta a bater na tecla da educação para que isso não aconteça. Teca, a gente tem um minuto só, mais. Só para falar do P2P que ele falou, peer-to-peer, a gente usava muito para baixar música, né? Olha, eu concordo com o que vocês disseram, que a questão a culpa não é do ambiente, sim da forma como usar e da educação da pessoa em usar ou não. Mas a gente sabe que os criminosos, muitos tomaram conta de uma parte desse ambiente para praticar o mal. Então, minha pergunta até tomando como referência o que ocorreu em Suzano, isso, uma vez que eles tomam cada vez mais conta de uma parte desse ambiente, não exige que a polícia, por exemplo, se aprimore cada vez mais para poder investigar, para poder rastrear, para poder chegar em alguém que cometa um ato ilícito nesse ambiente? O que acontece? A polícia também usa esses Ela também. meios. Então, para ela é fácil? Ela sabe chegar? Não, ou não? não necessariamente é fácil. Ela precisa se aprimorar no sentido de também utilizar os mesmos meios de comunicação, né, se infiltrar, se camuflar, para fazer um trabalho ali de inteligência e conseguir atuar quando de fato essas coisas vierem à tona. É isso que eles fazem. Então eles usam também esses ambientes Deep Web, Dark Web, para monitorar. Eles criam perfis falsos e eles estão ali fazendo parte da conversa, investigando, utilizando esses dados para criar uma inteligência, uma estratégia de defesa. Agora, a gente falou o Danilo falou da parte técnica, que é muito difícil restringir na Deep Web. Agora, você tem também a parte estratégica da dissimulação. Como assim? Vejam que interessante. Em 2011, foi revelado pelo Comando Central dos Estados Unidos que havia um contrato de 2,76 milhões de dólares, que o governo contratou uma empresa para criar um exército de perfis falsos no Facebook para disseminar informações para defender o governo perante a guerra, ou seja, perante a política externa. Então, se vinha alguém falando mal dos Estados Unidos, vinha um exército de usuários falsos, e nós estamos falando de Surface Web, ok? Nós estamos falando da web que todo mundo utiliza, contratado pelo governo americano
para disseminar essas informações. Então a gente está falando de uma coisa super complexa, que é vigilância, que é controle, que é um ambiente conectado, em que a gente tem essa questão do anonimato. Além do anonimato, a gente tem muitas questões técnicas que podem ser utilizadas como artimanhas de estratégias para dissimulação, distribuição de tudo. Tanto de você pode, através da Deep Web, através de um grupo fechado, combinar um assassinato de alguém, como você pode combinar a construção de um discurso para disseminar fake news e, enfim, ganhar a eleição, perder a eleição, coisas do tipo. Para terminar, eu só queria falar uma coisa para que todos realmente tomem cuidado com a propagação da informação, busquem realmente a veracidade disso, por exemplo, como o Momo agora que está rolando no YouTube, que as pessoas estão falando, então busquem se isso é verdade mesmo. Eu acho que a gente faz propagação muito de fake news assim para conseguir visualizações, para conseguir matéria, então tem muitos veículos que se apropriam disso, então eu acho que a grande questão está em realmente você buscar a veracidade dos fatos e ir atrás de veículos confiáveis para que a gente realmente consiga propagar uma informação verdadeira. Boa, gostei disso. Rafael Gonzalez, especialista em redes sociais e inovação digital, e Danilo Costa, game design e programador, obrigado pela visita de vocês aqui ao nosso programa para esclarecer um pouco desse lado obscuro da internet. Muito obrigado pelo convite, bate-papo gostoso e um prazer trocar conhecimento aqui com vocês e com os ouvintes de vocês. Muito obrigado, gente. Só queria deixar aqui o site da minha empresa, www.centroimobiliaria.com.br. Obrigado pelo convite, gente, e um abraço. O teu endereço, Rafael? Então, Rafa Gonsmart, procura Rafa Gonsmart no Google que você vai achar blog, canal do YouTube, Facebook, Instagram. Eu falo bastante sobre redes sociais, esse mundo conectado em que a gente está vivendo, que eu estudo há mais de 18 anos. Obrigado. Logo mais 6 da tarde, as notícias